E se o universo não te desse nada, e apenas respondesse ao que você segura com força, como quem aperta um punho, ou ao que você solta, como quem abre a mão e deixa a luz atravessar? Hoje eu vou te mostrar 5 códigos de desapego que parecem simples, mas funcionam como um ajuste fino na sua percepção, e quando a percepção muda, o mundo muda junto. Porque existe um paradoxo silencioso: quanto mais você tenta aprender uma coisa, mais ela escapa. Quanto mais você tenta forçar um resultado, mais ele se atrasa. Não por punição, não por misticismo, mas por um mecanismo bem humano. A mente, quando entra em modo de sobrevivência, reduz o campo de possibilidades, estreita escolhas e transforma a abundância em túnel. E é nesse túnel que a vida parece dura. Desapegar, aqui, não é desistir. É trocar atenção por direção. É parar de gastar energia defendendo pouco, para investir energia construindo o próximo nível de você. É sair do impulso que implora e entrar no estado que cria. Curta e inscreva-se. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos. E enquanto você respira agora, note: a respiração é a primeira tecnologia do desapego. Você solta o ar, e o ar volta. Você não precisa perseguir o ar. Você apenas permite. A vida, em níveis profundos, responde do mesmo jeito. Eu vou separar ciência de metáfora com cuidado. Ciência. Sistemas biológicos mudam com atenção, emoção e hábito. Seu cérebro aprende o que você repete, e seu corpo executa o que você acredita ser necessário para sobreviver. Metáfora. A realidade parece se dobrar porque você muda o jeito de olhar, decidir, agir e persistir, e isso reorganiza as probabilidades ao seu redor. Então vamos à marca grande deste episódio. O desapego é como ajustar uma lente. Com a lente embaçada, você briga por uma migalha. Com a lente limpa, você enxerga a mesa inteira. E quando você enxerga a mesa inteira, você não mendiga o pão, você escolhe, com calma, o próximo movimento. Fundamento científico. Na ciência do cérebro, atenção é investimento. Aquilo que você alimenta com foco ganha prioridade neural, ganha rota rápida, ganha peso na sua interpretação. É por isso que 2 pessoas podem viver o mesmo dia e guardar realidades diferentes na memória. Uma mente treinada para ameaça vê ameaça, uma mente treinada para possibilidade vê portas. Desapego começa quando você recupera o controle do seu foco. Existe um mecanismo chamado previsão. O cérebro não apenas vê, ele antecipa. Ele cria modelos do mundo para economizar energia. Quando você se apega, seu modelo interno diz: se eu perder isso, eu não sobrevivo. E o corpo responde com tensão, pressa, comparação, ansiedade. Esse estado estreita a criatividade e aumenta decisões impulsivas. O apego, por biologia, reduz o futuro. Agora pense em vibração de um jeito simples: todo o sistema oscila. Coração, respiração, neurônios, ciclos de sono, ritmos hormonais. Quando você entra em coerência, pensamento, emoção e ação apontando na mesma direção, você para de desperdiçar energia em conflito interno. Essa coerência não mágica o mundo, ela aumenta sua capacidade de executar, perceber oportunidades, sustentar hábitos e construir resultados mensuráveis. Na física, ressonância é quando um sistema responde mais forte a uma frequência específica. Na vida, existe uma ressonância psicológica. Você responde mais forte ao que combina com seu estado interno. Se você está em escassez, você seleciona provas de escassez. Se você está em construção, você seleciona provas de construção. Não é fantasia, é seleção atencional, é filtragem, é aprendizagem. E aqui entra a humildade científica. Não precisamos declarar que pensamento cria átomo para reconhecer algo mais sólido. Seu pensamento cria comportamento. Seu comportamento cria rotina. Sua rotina cria reputação, habilidades, redes, escolhas e, com o tempo, cria circunstâncias. O desapego não é negar a matéria, é parar de negociar com medo e começar a negociar com consistência. Se você quer manifestar, comece pela única alavanca que a ciência já confirmou 1000 vezes: plasticidade. O cérebro muda com prática. A identidade muda com repetição. E quando a identidade muda, você deixa de perseguir, porque você passa a ser alguém que naturalmente escolhe melhor, age melhor e sustenta melhor. Esse é o chão firme onde a metáfora encontra o real. Integração metafísica. Agora vamos unir as 2 linguagens, ciência como mapa, metáfora como lanterna.
Imagine que sua consciência é um farol. O farol não empurra navios, ele ilumina rotas. Quando você se apega, você vira o farol para um único ponto e esquece o oceano inteiro. Quando você desapega, você não perde o desejo, você amplia o campo iluminado e encontra mais caminhos para chegar. O que chamam de campo pode ser compreendido como interconexão. Tudo o que você faz influencia o que você percebe, e o que você percebe influencia o que você faz. É um ciclo. Se você deseja com medo, você age como quem não tem. Se você deseja com presença, você age como quem está construindo. A mesma meta, dois estados internos, duas trajetórias completamente diferentes. E há um detalhe sutil: desapego não é apagar o desejo, é descolar sua identidade do resultado. Quando você diz "eu sou isso apenas se eu conseguir aquilo", você cria uma prisão. Mas quando você diz "eu sou alguém em expansão", e esse resultado é apenas uma expressão possível, você libera energia psíquica. Libera clareza. Libera coragem. Isso muda suas decisões antes mesmo de mudar o mundo. Em termos de vibração poética, o apego é um som estridente que invade a sala. O desapego é um tom grave e estável que sustenta o ambiente. Um som estridente pede, um tom estável atrai colaboração, respeito, oportunidade. Você já notou como pessoas muito eficazes parecem lentas, mesmo sendo rápidas? Elas não são lentas no movimento, elas são lentas no desespero. Elas não fazem da urgência um vício. O desapego é essa soberania, a capacidade de agir intensamente sem implorar por validação. O universo, aqui, é metáfora para o conjunto de forças da vida que responde à sua postura. E por isso os 5 códigos que eu vou te dar têm um núcleo único: parar de alimentar o estado interno que te encolhe. Porque o mundo externo costuma refletir o tamanho do seu campo interno. Não por magia, mas por consequência. Quando você cresce por dentro, você para de lutar por folhas, e começa a navegar pelo oceano com direção. Reflexão existencial. Existe uma dor invisível por trás do apego, a sensação de que a vida é pouca. Pouco tempo, pouco amor, pouca chance, pouco dinheiro, pouco reconhecimento. E quando você vive como se a vida fosse pouca, você transforma cada coisa em prova de sobrevivência. Você ama com medo. Você trabalha com medo. Você se cuida com medo. O apego não é fraqueza moral, é um pedido de segurança. Mas segurança não nasce de controle absoluto. Segurança nasce de competência interna, de saber que você consegue recomeçar, aprender, ajustar, pedir ajuda, criar novos caminhos. Desapegar é dizer ao seu sistema nervoso: eu posso perder uma forma, sem perder minha essência. Quando o corpo aprende isso, a mente volta a respirar. E decisões melhores aparecem como se viessem do nada. Pense no desejo que te domina. Pode ser um resultado, um relacionamento, uma aprovação, um dinheiro específico. Agora observe o que esse desejo está tentando te dar por dentro. Talvez dignidade, talvez paz, talvez pertencimento, talvez liberdade. O desapego começa quando você entrega a si mesmo a essência, e deixa o mundo ser apenas um espelho, não um juiz. Muita gente confunde desapego com frieza. Mas desapego verdadeiro é a forma mais alta de cuidado. Você cuida do que ama sem transformar amor em algema. Você cuida do seu trabalho sem transformar trabalho em identidade. Você cuida do seu corpo sem transformar corpo em sentença. E aqui há um ponto ético. Quando você se apega, você involuntariamente tenta usar pessoas e situações como anestesia. Você não quer a pessoa, você quer o alívio. Você não quer o projeto, você quer a prova. Você não quer o dinheiro, você quer a permissão. Desapegar é parar de pedir permissão para existir. É passar a existir primeiro, e então escolher com maturidade. O mundo fica mais leve quando você entende que a vida não é um tribunal, é um laboratório. Você testa, você aprende, você refaz. E quanto mais você assume essa postura experimental, menos você implora por garantias. Você se torna alguém capaz de sustentar mudança. E a mudança, com o tempo, começa a te encontrar. Revelação. Aqui está o plot twist: o oposto do desapego não é desejar. O oposto do desapego é negociar com a falta. Porque o apego é uma conversa constante com a escassez: se eu não tiver, eu não sou.
E quando você faz da falta sua interlocutora, você passa a organizar sua vida para confirmar essa falta, mesmo sem querer. Então o verdadeiro hack não é forçar o universo. O verdadeiro hack é interromper o ciclo. Pensamento tenso gera sentimento de ameaça. Sentimento de ameaça gera ação desesperada. Ação desesperada gera resultado frágil. Resultado frágil confirma a ameaça. Desapego quebra isso no início. Você troca tensão por presença, e presença por consistência. O mundo muda porque o ciclo mudou. A mente adora um único caminho, porque um único caminho parece controlável. Mas um único caminho é o que mais te aprisiona. Desapego é multiplicar caminhos. É ver que o que você quer pode vir por rotas diferentes. E isso reduz a ansiedade imediatamente. A ansiedade cai não porque você ganhou, mas porque você voltou a ter opções internas. E existe uma matemática emocional. Quanto mais você precisa de um resultado para ficar bem, maior a pressão que você coloca sobre cada pequeno passo. E sob pressão, você erra mais, adia mais, abandona mais. Quando você desapega, você faz o caminho com um tipo de silêncio que sustenta. Por isso, desapegar para conquistar não é uma frase bonita. É uma estratégia de estado interno. Você conquista quando deixa de exigir que a vida prove seu valor e começa a viver como alguém em construção de valor. Essa inversão é o ponto onde a energia deixa de vazar e começa a acumular em direção. Agora os 5 códigos, em linguagem limpa e brand safe. Eles não são superstição. São protocolos de atenção, identidade e ação. 5 ajustes que tiram você do modo sobrevivência e te colocam no modo criativo. O resto não é promessa, é consequência. Aplicação prática. Os 5 códigos do desapego. Código 1. Higiene de consumo. Tudo que você consome vira matéria-prima do seu estado interno. Notícias, músicas, conversas, vídeos, comparações. Não é proibir, é selecionar. Por 7 dias, reduza estímulos que te deixam em alerta e aumente estímulos que te deixam em clareza. O desapego começa quando você para de alimentar o ruído que te prende ao chão. Código 2. Expansão do recipiente. O recipiente é a sua permissão interna de receber e sustentar. Se você acredita que não aguenta, você sabota. Se você acredita que é impossível, você nem tenta. Treine uma pergunta diária. Qual é a forma mais simples de aumentar 1% da minha capacidade hoje? Aumentar o recipiente é aumentar competência, limites saudáveis e constância. Código 3. Prova do invisível no cotidiano. Você vive cercado de processos invisíveis que funcionam. Sinais, conexões, sistemas, causas discretas que geram efeitos grandes. Use isso como treino mental. Se existe invisível funcional, também existe invisível psicológico. Pensamento e emoção não são mágicos, são invisíveis que viram ação. E ação é o idioma que a realidade entende. Código 4. Movimentação alinhada. Triângulo do real. Pensamento aponta, sentimento energiza, ação materializa. Sem ação, tudo vira fantasia. Com ação sem direção, tudo vira exaustão. Com ação alinhada, você cria atração. Escolha um movimento pequeno hoje. Uma mensagem honesta, um currículo ajustado, um treino curto, um estudo de 20 minutos, um projeto iniciado. Desapego é movimento sem desespero. Código 5. Não linearidade do agora, como metáfora de acesso. Você não precisa esperar virar outra pessoa para agir como outra pessoa. Você pode praticar agora o comportamento da sua versão expandida. Postura, linguagem, rotina, escolhas. Isso cria uma ponte. Você não salta no tempo, você encurta o caminho por identidade praticada. Se essa reflexão te tocou, compartilhe o que sentiu. E faça um teste. Por 24 horas, pare de apertar o punho. Não abandone seus objetivos, apenas abandone a tensão. Faça o que precisa ser feito com calma, como quem confia no próprio passo. A vida costuma abrir portas para quem não está tentando derrubá-las com ansiedade. Síntese emocional. Agora eu quero que você sinta, não apenas entenda. Imagine o apego como segurar areia. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. E quando ela escapa, você aperta mais ainda, e perde mais ainda.
Desapego é abrir a mão e perceber que a areia não era a vida inteira. A vida inteira é a praia, o vento, o horizonte, a escolha de caminhar. O corpo sabe quando você está em guerra. Ombros sobem, maxilar trava, respiração fica curta, o sono fica raso. Isso não é destino, é sinal. Quando você desapega, seu corpo volta a ser um aliado. O sono melhora, a voz baixa, o olhar amplia. E com esse olhar ampliado, você enxerga oportunidades que antes pareciam invisíveis. Desapego também é autoestima em ação. Não aquela autoestima falada, mas a autoestima praticada. Eu paro de aceitar migalhas do que me machuca. Você não precisa odiar o passado para desapegar. Você apenas precisa reconhecer que certas roupas internas já não servem. E quando você tira a roupa velha, você não perde quem você é, você revela. Quando você solta o que é pequeno demais, você cria espaço para o que é compatível com sua expansão. Isso vale para hábitos, ambientes, conversas, relações, promessas feitas no medo. O desapego é a coragem de criar espaço. E espaço é um elemento físico e psicológico. Sem espaço, nada entra. Sem espaço, até a luz parece escassa. Você pode manter ternura e ainda assim dizer não. Você pode manter amor e ainda assim mudar de rota. Você pode manter gratidão e ainda assim encerrar ciclos. Essa maturidade é uma vibração rara, firme sem agressão, suave sem submissão. E essa vibração reorganiza o tipo de vida que se aproxima de você, porque ela filtra. Feche os olhos por um instante, se puder, e diga por dentro: eu escolho direção, não tensão. Repita: eu escolho construir, não implorar. Isso não é afirmação mágica, é treinamento atencional. Visual suggestion, um espelho d'água refletindo estrelas, um círculo de luz se expandindo a cada respiração. Expansão filosófica. Quando você se desapega, você toca uma ideia profunda. Você não é o que você tem. Você é o que você sustenta. Sustenta com hábitos, com escolhas, com coragem silenciosa, com consistência quando ninguém está vendo. Essa é a identidade que não depende de aplauso. E quando sua identidade não depende de aplauso, você se move com liberdade. A vida, vista de cima, parece um sistema de interdependências. O que você chama de sorte muitas vezes é interseção, pessoas, timing, preparo, coragem, repetição. O desapego aumenta sua disponibilidade para interseções, porque você não está fixado numa única narrativa. Você vira alguém que detecta sinais sem virar refém deles. Existe uma beleza discreta no desapego. Ele não te torna indiferente, ele te torna inteiro. Ele tira o peso excessivo das coisas e devolve o peso certo para você. Quando o peso certo está em você, você para de pedir que o mundo te carregue. Você carrega a si mesmo, e isso é o começo de qualquer conquista verdadeira. E aqui entra a vibração como linguagem simbólica. Não é sobre frequência perfeita, é sobre coerência honesta. Você não precisa parecer iluminado. Você precisa parar de se trair. Quando você para de se trair, sua energia para de vazar em desculpas. E o mundo começa a te responder de um jeito diferente, porque você começa a responder a si mesmo de um jeito diferente. Se tudo está interligado, então cada escolha pequena é um voto. Um voto pela versão de você que se expande, ou pela versão de você que se encolhe. Desapego é votar pela expansão, mesmo tremendo. E quando você vota repetidamente, o resultado vira estatística. Não é promessa, é probabilidade acumulada. Lição de moral. A lição é simples e exige coragem. Você não conquista porque você aperta. Você conquista porque você amadurece. E amadurecer é aprender a soltar o que não te leva adiante, sem transformar isso em drama. Soltar não é perder, soltar é selecionar. O desapego é o filtro dos que caminham com clareza. Quando você percebe abundância como possibilidade, você para de negociar com migalhas. Você para de aceitar o amor que te diminui, o trabalho que te adoece, o hábito que te anestesia, o pensamento que te humilha. E esse não é um sim para algo maior. O universo, aqui, é só um nome poético para o conjunto de consequências que essa postura cria. O segredo é que o desapego não é uma técnica para ganhar.
É um nível de ser. É quando você escolhe a verdade interna antes do conforto imediato. É quando você age como causa, não como efeito. E a causa não precisa gritar, ela apenas acontece. Quando você vira a causa, sua vida para de ser uma reação automática ao medo. E se você guardar uma frase hoje, guarde esta: o universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. Vibração, aqui, é coerência. O que você pensa, sente e faz na mesma direção. Quando essa direção existe, a vida encontra meios de te encontrar. Então, antes de dormir, revise seu dia como quem afina um instrumento. Onde você apertou demais? Onde você implorou por prova? Onde você se traiu para não perder algo pequeno? E então, com gentileza, escolha um ajuste para amanhã. Pequeno, real, sustentável. Isso é o desapego aplicado. Considerações e encerramento. Agora imagine você caminhando por uma floresta à noite com uma lanterna. Com a lanterna muito fraca, você acha que a floresta é perigosa, escassa, estreita. Com a lanterna mais forte, você percebe trilhas, clareiras, rios, caminhos. O desapego é aumentar a lanterna. Não para negar a noite, mas para enxergar mais do que o medo permitia. Se você aplicar os 5 códigos com paciência, não espere fogos de artifício imediatos. Espere algo melhor: clareza, consistência e escolhas mais altas. E quando escolhas mais altas se acumulam, a vida muda de forma inevitável. Desapego não é um atalho místico. É a estrada interna que encurta o externo. Eu vou te deixar com uma imagem final. Uma mão aberta não controla o vento, mas sente a direção. E quem sente a direção navega. Que você navegue com firmeza, sem implorar por mar calmo. Porque até ondas difíceis obedecem a quem aprende a ler o oceano por dentro. Visual Suggestion: mão aberta na janela, vento movendo cortinas, partículas douradas atravessando o ar. No próximo encontro, revelaremos o ponto onde pensamento e matéria se abraçam, não como fantasia, mas como disciplina. A ciência dos hábitos e a consciência do ser trabalhando juntas, minuto a minuto. Se você ficou até aqui, comente: eu escolho direção. Isso ajuda o canal e âncora o compromisso dentro de você. Encerramos aqui. E lembre, desapegar não é abrir mão do sonho. É abrir mão do peso que te impede de caminhar. Quando o peso vai embora, o sonho não precisa correr atrás de você, ele só precisa de espaço para chegar. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.